Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre A Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo e eu nunca lembro o nome desse cara, mas enfim, esse daqui então é o livro que inaugura a prosa romântica aqui no Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dentro dessa obra. O Brasil do século XIX ele era realmente muito interessante. Porque se você for pensar, durante os anos 20, né, 1822, a família real chega do Brasil, fugida lá da perseguição do Napoleão, aquela coisa toda. E quando chega no Brasil, traz consigo a imprensa. Então, só em 1820 e qualquer coisa que começa-se, então, as publicações, de fato, em solo brasileiro. Durante os anos 20, até chegar lá aos anos, ou melhor dizendo, durante os anos 30 e principalmente nos anos 40, um tipo de texto acabou crescendo e se consolidando dentro da burguesia brasileira, que naquela época se restringia basicamente à burguesia fluminense ou carioca, enfim, que é lá a questão do folhetim. Durante os anos 30 e durante os anos 40, há uma popularização desse tipo de texto, que era um tipo de texto voltado ao entretenimento dessa classe social, que era lá essa burguesia em ascensão dentro da nossa sociedade, dentro da sociedade fluminense. Pois bem, em 1844, o Joaquim Manuel de Macedo acaba publicando, então, A Moreninha, e o que a gente observa é que nesse texto o autor ele se apropria de várias, digamos, de várias técnicas, ele lança a mão de uma série de recursos literários, sejam eles formais e estéticos, ou sejam eles, enfim, temáticos, que vão, de certo modo, agradar o público que era um público consumidor de folhetins, ou seja, o que o Joaquim Manuel de Macedo faz é basicamente se apropriar desses recursos literários próprios do folhetim para construir aqui a Moreninha, que saiu inclusive no ano em que ele se formou em medicina. E o sucesso desse livro foi tão grande que foi justamente por conta disso que, inclusive, né, antes de eu... Inclusive foi por conta dessa publicação que o Macedo acabou se dedicando apenas à literatura. E isso me fez lembrar de outra coisa. Talvez esse seja o livro mais famoso do Brasil no século XIX, porque assim, em questão de 10 anos foram, parece que 3 ou 4 edições diferentes, uma coisa assim. E assim, teve até edições clandestinas em Portugal desse livro, para você ter ideia do tamanho do sucesso que esse livro fez ali durante o século XIX. Mas enfim, quando a gente pensa então, por tudo isso que eu falei até agora, quando a gente pensa na literatura, não só na literatura do século XIX, não só na literatura brasileira, mas na literatura como um todo, existem basicamente dois tipos de escritores. Aquele tipo de escritor que vai impor o seu estilo ao leitor, não é que aquele escritor que geralmente chega e, enfim, chutando a porta e sentando no sofá, sabe assim, aquele tipo de escritor que chega com um estilo extremamente novo e que geralmente acaba rompendo totalmente com aquilo que se fazia até então. E você tem também aquele tipo de escritor que vai se adaptar ao estilo que o público quer consumir, não é? E com isso eu não estou querendo colocar aqui um juízo de valores falando que o primeiro escreve melhor do que o segundo, ou que o segundo é mais medíocre do que o primeiro. Não é essa a questão. A questão é apontar esses dois tipos de escritores. São dois tipos de escritores válidos e são dois tipos de escritores que, de certo modo, têm a sua importância. Basta que você pense, por exemplo, que pessoas como o Dickens, o Balzac e o próprio Manuel aqui lançaram mão desse tipo de escrita que visava basicamente e principalmente corresponder às expectativas do público leitor. Então, talvez seja esse talvez o motivo desse livro, da Moreninha, estar na história, seja mais o seu sucesso diante do público
do que as suas qualidades literárias propriamente ditas, haja vista que depois desse livro a gente não observa uma evolução do estilo do Macedo. O que a gente observa é ele repetindo indefinidamente as mesmas, os mesmos recursos que ele havia se utilizado, na construção aqui da Moreninha. Ou seja, ele descobriu a fórmula do sucesso e repetiu isso durante toda a sua obra, que é composta por mais de 20 romances, não sei quantas peças de teatro, enfim, é uma obra gigantesca que ele geralmente usa as mesmas técnicas, os mesmos recursos literários, e é justamente isso que, de certo modo, lhe reservou um espaço dentro da nossa história literária. Perceba, eu não estou falando que ele escrevia mal, e eu não estou falando que só porque ele vendia, ele entrou dentro da história literária. O que eu estou dizendo é que, por ele ter inaugurado esse novo fazer literário, quando a gente pensa na prosa, né, que é uma prosa romântica, por ele criar esse mito sentimental dentro da história brasileira, que é o caso da Carolina aqui, justamente por conta disso, e por conta do sucesso dele com o público e com a crítica da época, que ele conseguiu se manter dentro da história da nossa literatura, e isso é uma coisa muito importante. Pelo menos para que a gente possa entender algumas das características gerais aqui deste livro. Mas enfim, haja vista, por exemplo, que se o Macedo aqui ele é responsável pela criação desse mito sentimental, quem vai criar um mito heróico dentro da nossa literatura vai ser posteriormente lá o Alencar, com figuras como, por exemplo, o Peri lá do Guarani e outros personagens. Mas enfim, o que a gente tem aqui neste livro? A gente tem uma série de clichêsões românticos. Então a gente tem aqueles cenários familiares, a gente tem aqueles personagens extremamente comuns que podem ser encontrados em abundância dentro da classe média fluminense da época. A gente tem essas narrativas familiares, narrativas de família. A gente tem o sentimentalismo exacerbado. A gente tem uma linguagem que é própria da burguesia, que incorporava, por exemplo, elementos da língua francesa na fala corriqueira. Então, alguns dos estrangeirismos aqui realmente aconteciam dentro da burguesia fluminense da época, né? Naquilo que o Antônio Cândido vai chamar aqui, ao se referir a esse livro, de prosa falada, porque há várias marcas de oralidade dentro desse texto. Você tem a descrição de vários hábitos da juventude fluminense, o que de certo modo acaba possibilitando a identificação do leitor para com esses personagens. Você tem a tensão entre o dever de cumprir a palavra e o desejo de, enfim, viver a vida de uma maneira que você não havia previsto. Você tem essa ideia do amor impossível, do amor que dificilmente se realizará. Você tem essa ideia de um personagem cuja identidade se mantém um mistério ao longo de todo o livro e que vai ser importante para o desenrolar da história. Você tem essa fuga da realidade que já tinha acontecido, por exemplo, aqui no Werther do Goethe, que já tem vídeo no canal, inclusive, não é? Quando você pensa aqui na Moreninha do Macedo, você tem essa construção desse lugar para onde você foge, e mais do que isso, essa fuga para esse lugar acaba fazendo com que esse lugar seja um lugar propenso ao desenvolvimento de uma relação amorosa, do romance. E no caso aqui, o cenário principal que vai, de certo modo, servir como esse local propenso ao romance vai ser a ilha de Paquetá, ou para onde esses personagens vão se encaminhar aqui. E você tem esses personagens que são, de certo modo, capazes de nutrir todas aquelas fantasias do leitor, porque o leitor burguês daquela época, ele não pode, por conta da sua condição social, ele não poderia viver uma série de aventuras. Então esses personagens eles são construídos de modo que haja uma identificação entre esse leitor e esse personagem, e que esse personagem possa então
dar aso às fantasias dos leitores daquele período, digamos assim. Então, e tudo isso, de certo modo, vai responder à necessidade do público em se ver retratado dentro da literatura. Eu já venho falando dessas questões há um bom tempo, eu citei isso, por exemplo, no meu vídeo sobre o Werther, eu citei isso em alguns desses vídeos aí para trás, quando eu fui falar da ascensão do romance, não é? Só que aí tem um problema quando a gente pensa aqui no Macedo. Ele se atém tanto em representar a sociedade que ele acaba, de certo modo, caindo numa mediocridade. Perceba, eu não estou falando que ele escrevia mal. Estou embora esse termo mediocridade ele acaba sendo muito forte. Mas agora eu não consigo pensar em outro. Mas assim, ele fica tão preso nessa ideia de representar a classe média que ele acaba perdendo vários pontos quando a gente vai olhar para a qualidade estética e literária do livro, né? Não só desse, mas da obra dele como um todo. Então, ele tem os personagens, na maioria das vezes são personagens rasos. Você tem essas tramas, essas narrativas que são pouco inventivas, ele não tem uma narrativa extremamente envolvente. Você tem essas intrigas amorosas que têm soluções muito previsíveis, então quando você começa a perceber que há um impedimento para esse amor se concretizar, você logo vê que há ali um jeito de que essa concretização, enfim, de fato aconteça. E você tem uma espécie de planificação. Então os personagens, aparentemente, eles são todos iguais, eles vivem aparentemente do mesmo modo. Por quê? Porque o Macedo ele se atém única e exclusivamente a representar uma classe social. E talvez seja esse o grande... E uma classe social extremamente chata. Ele não faz como, por exemplo, o cara lá eu não vou encontrar o livro aqui agora e eu sempre esqueço o nome dele também. Ele não faz, por exemplo, como o autor do Memórias do Sargento de Milícias, que vai retratar o malandro, que tem toda uma questão do humor que fica mais latente do que a classe média, por exemplo. Então, ao mesmo tempo em que esse retrato da sociedade da época é uma coisa interessante, acaba de certo modo inserindo esse livro dentro da história literária, por outro acaba, justamente por conta da exacerbação da necessidade de se representar apenas isso, esse autor aqui ele acaba de certo modo perdendo várias oportunidades de ser mais inventivo na construção de sua obra. Mas enfim, do que é que vai falar este livro? Agora, depois desse preâmbulo de mais de 10 minutos, vamos começar a falar do livro em si. Né? Esse livro então vai falar um pouquinho da história de 4 amigos. São eles então o Fabrício, o Leopoldo, o Felipe e o Augusto. O Felipe então acaba convidando eles todos, os 4, eles são estudantes de medicina, eles têm ali por volta dos seus 22, 23, 24 anos no máximo, não é? E o Felipe então ele acaba convidando esses seus amigos a ir passar o final de semana e o dia de Santana na ilha de Paquetá, que é numa espécie de sítio ou algo do tipo, que pertence à sua avó, que é lá tal da Dona Ana. Então esses 4 amigos vão lá para essa ilha, e aí o que acontece? Quando eles chegam lá, eles se deparam com umas moças, com as parentes do Felipe são muito bonitas, então eles acabam fazendo ali uma aposta, sobretudo com o Augusto, que vai ser talvez o personagem central aqui dentre esses 4. Que é a seguinte, o Augusto, ele tem fama de mulherengo, então ele diz que ele pega, mas não se apega, sabe esse tipo de coisa? Então, esses amigos acabam fazendo a seguinte aposta. Se o Augusto não se apaixonar por ninguém ali, ou se ele não se manter por mais de 15 dias apaixonados pela mesma moça, o Felipe vai ter que escrever um romance falando desse amigo. Mas agora, se o Augusto se apaixonar por alguém durante a sua estadia ali nessa ilha de Paquetá, quem vai ter que escrever um romance contando essa história toda vai ser o próprio Augusto. Então perceba que
essa ideia da aposta, ela é uma ideia muito interessante. Por quê? Porque ela mostra aqui um amor que, num primeiro momento, ele é quase como um amor que serve como moeda de troca ali, não é? Esse amor ele é visto de maneira muito pragmática e pouco sentimental. E o que a gente tem, à medida em que a obra avança, né, à medida em que o livro avança, o que a gente tem é o aprofundamento desse sentimentalismo por parte desses personagens. Muito bem, tudo está muito bem. Augusto já estava acreditando que ele não iria escrever esse tal desse romance aí, só que aí o que acontece? Ele acaba conhecendo a irmã do Felipe, que é a tal lá da Carolina, que vai ser a moreninha do título. E o que mais chama a atenção na descrição da Carolina é justamente o fato de que ela é moreninha. Se você pega a literatura deste período aqui, né, do século XIX, você vai perceber que a maioria das moças era descrita com traços europeus e esse tipo de coisa. E daí vem o Macedo e brilhantemente coloca esse elemento de valorização da cor local, de valorização do elemento nacional. E é justamente esse talvez não, é justamente esse o eixo central dessa primeira fase do romantismo, essa ideia do nacionalismo exacerbado que já começa, ainda que de maneira muito discreta, pela figura da Carolina e também pela presença indígena que vai ter aqui na Moreninha do Macedo. Mas enfim, o fato então é que ele conhece a Moreninha, o Augusto conhece a Moreninha, o que acontece? Ele se apaixona pela moça. Só que tem o seguinte, tem um problema, e o problema é, ele não pode concretizar esse, por mais apaixonado que ele esteja, ele não pode concretizar esse amor. Por quê? Porque quando ele era criança, ele acabou conhecendo uma menininha na praia, não tão criança assim, ele devia ter lá os seus 10, 11 anos. Ele acaba conhecendo uma menina na praia e os dois acabam trocando juras de amor eterno e aquele tipo de coisa. E ele, apesar de já terem transcorrido aí mais de 10 anos, ele continua fiel a essa menina. E é justamente por isso que ele é um mulherengo desgraçado. Mas enfim, então perceba que apesar dessa postura de garanhão que ele tem, o que a gente percebe é que ele, no fundo, tem esse sentimento amoroso, ainda que por uma figura que esteja lá tão distante no tempo. Então perceba que por mais que ele esteja apaixonado por Carolina, ele não pode, e ele tem consciência disso, que ele não pode concretizar o seu amor. Então, para e passo, a gente vai acompanhando o desenrolar desse conflito amoroso que se instaura entre o Augusto e a Carolina, e essa terceira mocinha lá, não é? A gente fica sabendo também, junto com o próprio Augusto, que há ali no local da ilha de Paquetá, há uma lenda sobre uma índia que não teve o seu amor correspondido por um guerreiro, e um dia ela sobe no alto de uma gruta ou coisa que o valha, e começa a chorar, e chora tanto que as suas lágrimas viram uma fonte, e quem bebe das águas dessa fonte acaba se apaixonando e descobrindo os segredos do seu amor, esse tipo de coisa. E essa questão desse elemento indígena que aparece ali por meio da inserção dessa lenda, que remonta a esse passado mítico e que vai remeter a essa ideia toda da brasilidade, não é? A figura do índio é a figura eleita pelo universo romântico para poder simbolizar a cor local. Né? E perceba então que esse elemento indígena introduzido aqui vai, de certo modo, ser muito útil para o desenrolar, vai ser muito importante para o desenrolar da trama e para a solução desse problema todo, desse triângulo amoroso que se instaura ali. Evidentemente que os dois terminam juntos, né? O Augusto e a Carolina acabam terminando o livro junto, ainda que haja aí esse problema todo do amor do passado, e você vai ter que ler o livro para saber como essa história se arranja ali. Né? E essa é uma das outras coisas que acaba sendo uma... Enfim, em que o Macedo acaba pecando dentro da sua literatura. Ele vai e faz uma trama toda interessante sobre esse casal, mas tudo se
se resolve no fim das contas. Então todo o livro dele, o casal pode estar mais lascado possível, que no final tudo vai dar certo. E os mocinhos ficam bonzinhos e os malvadões ficam bonzinhos também. Então perceba que isso acaba, de certo modo, baixando um pouco a qualidade literária dentro do universo romântico. Basta que você pense, por exemplo, que contemporâneo aqui ao Macedo estaria lá o Alencar e etc, etc. Várias pessoas que conseguiram ir além dentro da produção dessa prosa romântica. Mas enfim, então perceba que além de toda essa questão, e eu não vou falar mais nada, já estou finalizando esse vídeo, perceba que há algo de moralizante, que é uma coisa tipicamente romântica, né? Lembra lá do Gonçalves de Magalhães, que ele fala da questão toda da religiosidade, etc. Com a religiosidade vem atrelada essa questão da moral, não é? Uma moral cristã. Então perceba que esse elemento moralizante é algo tipicamente romântico quando a gente pensa na literatura brasileira. Então perceba que esse casal, a Carolina e o Augusto, eles merecem ficar juntos justamente porque eles são extremamente virtuosos. É justamente por conta das suas virtudes, é justamente porque esse personagem, o Augusto, se mantém fiel a essa pessoa do seu passado, que ele merece esse novo amor e ele merece um amor tão bonito e que dê tão bem, tão certo, né, no fim da história. Então perceba que o público a que se destinavam os folhetins era predominantemente feminino. Então há quase que uma ideia de, olha, você deve agir assim para que você consiga um amor tão bonito quanto esse. E essa é uma outra questão também que vai estar bem presente, sobretudo na produção do Macedo aqui. Então perceba que aqui, como eu disse para vocês, há a inserção desses elementos que são elementos românticos, e um desses elementos vai ser justamente essa figura do indígena, né? A inserção de elementos indianistas dentro da prosa se inicia aqui. No próximo vídeo agora, eu vou começar a falar do cara que radicalizou essa ideia da prosa indianista, que é o tal do Alencar. Então nos próximos 3 vídeos que nós veremos aqui, a gente vai ver então o Birajara, o Iracema e o Guarani. E eu resolvi colocar os 3 nessa ordem e depois eu vou explicando o porquê disso, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.